Olá, como estão? É um prazer vir aqui falar com vocês sobre um artigo que eu estou trabalhando já há algum tempo, falando sobre as mulheres na literatura de cordel na cidade de São Paulo. Faz parte de um projeto maior sobre os migrantes nordestinos, tanto para São Paulo quanto Rio de Janeiro, trabalhando a questão dos territórios culturais construídos a partir da segunda metade do século XX. Então, trabalhar as mulheres, trabalhar as experiências femininas, trabalhar a questão de gênero na metrópole foi uma das escolhas, um dos recortes geográficos, privilegiando a Feira da República, a Praça da República na região central de São Paulo. Então, esse trabalho, ele nasce especificamente dessa proposta de um projeto maior sobre os nordestinos e a criação de territórios culturais fora do Nordeste, né? E a partir daí trabalhar as questões intrinsecamente ligadas a esses territórios. Uma das questões foi a produção cordelística, né? Haja vista a necessidade de se pensar o cordel por outras mãos, que não fossem pelas mãos masculinas, como historicamente vem sendo tratado e mesmo definido ao longo das gerações, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, trabalhar um pouco dessa questão das mulheres e suas conquistas no âmbito da poesia, no âmbito da contação de histórias, no âmbito da literatura popular e da literatura de cordel, foi uma das direções que me fizeram escolher esse tema, escolher esse objeto e escolher esse recorte especificamente. Então, a Praça da República foi escolhida principalmente a partir de um projeto que foi criado em 2017 para um revisitar da praça, para um revisitar dessa questão da participação cultural nas praças, né? Então, essa ideia de tomar a praça é algo bastante interessante para essa disseminação do conhecimento, para essa disseminação da poesia e para essa construção de um lugar, né? Principalmente a construção de um lugar cultural. Então, esse projeto, que é a reconstrução da Praça da República por meio de eventos, de entretenimento, de comercialização e mesmo de um tema específico que é a história dos migrantes nordestinos, foi bastante interessante para a gente versar esse trabalho e pensar nessa criação e distribuição dos folhetos de cordel, né? Muitas das investigações no Brasil com o tema da participação da mulher vem sendo pensado nos últimos anos, principalmente porque é algo que vem crescendo, algo que vem sendo transformado na questão de gênero e na própria questão da produção cordelística, né? Como um patrimônio que foi registrado há pouco tempo, né? Então, a literatura de cordel faz parte dos nossos patrimônios culturais hoje, especialmente no âmbito imaterial, por conta dessa relevância histórica e memorial que a literatura de cordel tem para as nossas vidas e tem para a nossa formação identitária, né? Então, digamos que alguns dos estudiosos do assunto mencionam ser o século XVI o grande motivador para que o cordel entrasse no Brasil, né? Viesse por meio da colonização e viesse trazer aí aspectos interessantes de disseminação dessa forma de comunicação, dessa forma de certa forma de atração, né? E dessa forma de conhecimento, por que não dizer, né? Então, enquanto o material impresso, ele cresce, obviamente, a partir do século XIX, com a criação das tipografias. E mesmo encontra no interior do Nordeste, por isso que o Nordeste acaba sendo um dos nossos berços de criação e de propagação da literatura de cordel, principalmente por conta da sua funcionalidade, eu diria, da sua estrutura e dos seus contextos e contornos, né? Então, por conta de serem lugares mais ermos e mais remotos, tinham na Feira Livre um lugar, né? O mesmo lugar que a gente amarra com a ideia da República do Cordel, essa ideia de um lugar para a sua existência
no país. E de onde sai toda essa influência que até hoje nós temos aí nos nossos diversos recantos do país, né? A questão de gênero cordelística nacional tem uma figura, né, uma figura central de gênese que é conhecida como Maria das Neves Batista Pimentel, filha do reconhecido poeta e editor Francisco das Chagas Batista. Ela é a primeira mulher cordelista que se tem notícia por meio de fontes documentadas, né? Então, a Maria publica em 1938, de forma silenciosa, o seu primeiro cordel com um pseudônimo de Altino Alagoano. O cordel se chama O Violino do Diabo ou O Valor da Honestidade, né? Num depoimento para uma pesquisadora sobre o cordel e sobre as mulheres, ela menciona não existir mulher cordelista nesse momento histórico, em 1930, né? E por isso mesmo, sendo um espaço quase que unicamente masculino, ela escolhe ficar nos bastidores de forma contida e silenciosa, mas publicando aí com o pseudônimo o seu primeiro cordel, né? Durante o século XIX, o folheto de cordel demonstra ser um importante veículo de comunicação, especialmente no Nordeste. Então isso é uma forma de pensarmos que existe um lugar do cordel, né? Ele não é único, ele não é exclusivo, mas ele é um lugar de onde essas referências acabaram saindo para que hoje, não só com os processos migratórios, né? É claro que os processos migratórios tiveram aí a ideia da criação de vários recantos, que hoje nós também chamamos de territórios, de experiências sociais vividas, de experiências transformadoras, inclusive de experiências como as experiências femininas, né, que eu trago hoje especificamente. Então, a partir dessa ideia, e pensando principalmente sobre o século XX e século XXI, né, na ideia do ressignificar da literatura de cordel, pensar nas experiências femininas. Então, eu trouxe neste trabalho as experiências de 3 mulheres, 2 cordelistas e uma produtora cultural. Então, a ideia de trazer essas mulheres que se dedicam à literatura de cordel foi exatamente para pensar nessa ressignificação, não só do território, mas essa ressignificação na voz feminina. Então, eu privilegiei de certa forma 3 mulheres, a Cleusa Santo, a Benedita de Lazari e a Thelma Queiroz, para falar um pouco dessas referências, né? Como foi o início do cordel nas suas vidas, como a literatura faz parte da sua vida e como ela vem sendo tratada, significada e, de certa forma, criando-se expectativas de novos lugares de fala, novos lugares de experiência e novos lugares de percepção, né? Não mais silenciadas, mas por meio de suas experiências hoje, nós temos aí uma série de trabalhos sendo feitos na educação, trabalhos feitos na política, trabalhos feitos em relação às identidades e trabalhos feitos, como a própria Cleusa Santo diz, um lugar que não é mais um lugar comum para alguns sujeitos, mas um lugar que é de todos. Então, ela tem uma fala, uma narrativa na sua voz dizendo: o cordel também é meu, né? Eu também produzo literatura de cordel. Ele não é só de um grupo específico. É claro que historicamente ele foi construído em bases e criado a partir de um lugar. Mas hoje ele se disseminou, ele se transformou e ele faz parte de múltiplas linguagens, de cidades muito mais plurais, de experiências muito mais plurais e da própria literatura sendo extremamente plural. Então essas vozes, elas acabaram alicerçando esse trabalho num diálogo profícuo sobre o saber fazer da literatura de cordel e essa transformação social a partir da literatura de cordel. Então essa questão das ressignificações, trabalhando a partir da oralidade, ela vem se construindo ao longo de trajetórias femininas. Muitos trabalhos que foram pesquisados para esse trabalho, muitas pesquisas que foram tratadas a partir desse trabalho, mencionam um perfil que foi sendo mudado ao longo da história, né? Desde
esse cordel da Maria Pimentel até a atualidade, como as mulheres foram transformando os temas, os seus objetos de pesquisa, os seus olhares, a sua formação e a sua transformação na sociedade. Né? Então, como que isso foi repercutindo nos nossos vários recantos e foi ganhando muita força para os debates que nós verificamos hoje. Não é mais um lugar de fala masculina, é um lugar que tem falas femininas, é um lugar que tem falas múltiplas de gênero e é um lugar que não tem mais um único sujeito histórico por trás. Né? Então isso é extremamente positivo, pensando desde a multiplicação aí da literatura, principalmente na década de 70, para a atualidade, com outras referências. Né? A Cleusa, por exemplo, trabalha com educação, teatro, contação de histórias. Então ela tem um repertório bastante interessante de interação com a sociedade. Ela faz processos não só de escrita cordelística, mas ela também faz essa ideia da oralidade, do repente, né, que também diferencia muito o seu trabalho de forma extremamente brilhante e positiva. A Benedita de Lazari tem um trabalho muito interessante de ação política, né? de fala e de, principalmente, ativismo, né? Desde a sua experiência, de sua história, de sua participação lá no Machado Nordestino, recuperando um pouco os anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Que nós temos várias construções de territórios, como a própria Praça da República. E ela menciona, ela faz esse convite para Cleusa, né? Vamos voltar para a praça. A praça é o nosso lugar, a praça também é o nosso lugar de fala. Então é muito interessante essa costura feita sobre os espaços criados em relação às identidades e como esses espaços vão sendo multiplicados aí ao longo da história. E hoje, em pleno ano de 2023, nós temos aí um revisitar desses espaços, dessas falas, dessas narrativas e desse trabalho extremamente interessante que é a produção cordelística feminina. Né? Então, essas três mulheres, e nas suas vozes, eu trago um pouco dessas experiências. Né? Não cabe aqui fazer uma leitura dessas experiências, mas falar um pouco que essas experiências são muito importantes para a gente pensar na transformação do diálogo, do debate e na manutenção do cordel, de certa forma. Mas não na manutenção daquele cordel que chega no século XVI, mas um cordel que foi sendo modificado, que foi sendo incluído, que foi sendo incorporado na vida cotidiana e que até hoje conseguiu ser preservado de maneiras extremamente interessantes, né, no processo de multiplicação e disseminação cultural, e como ele vem ganhando novos espaços. Eu fiz um outro trabalho sobre as mulheres cordelistas no Rio de Janeiro, e uma das cordelistas me disse: o meu próprio território de produção cordelística é a minha casa, é o meu computador, é o meu espaço hoje que gerencio esse trabalho. Né? Não é mais um processo de fora, ou de um escritório, ou de um lugar. Não, eu faço o meu cordel quando eu tenho inspiração. Então hoje é possível que essas mulheres tenham nas suas veias essa pluralidade de referências aí na concepção do seu trabalho. Né? E outra coisa bastante interessante é exatamente essa produtora cultural, que é a Thelma Queiroz, que faz um trabalho muito interessante em São Paulo sobre a literatura de cordel e sobre os nordestinos e as suas várias expressões. Então, um trabalho sobre a paulistinidade, por exemplo, sobre os debates artísticos e culturais e como isso vem ganhando força, né, com homens e com mulheres. É claro que esse recorte é específico feminino, mas mas conhecemos, por exemplo, o trabalho da Thelma Queiroz, que não é especificamente um recorte de gênero, mas acabamos puxando para esse trabalho a sua inserção no âmbito de gênero, no âmbito feminino, para pensar essas relações de produção cordelísticas nesse território específico, que é o território da mulher. Né? E como isso vem, de certa forma, também sendo modificado
ao longo dos anos, né? Hoje nós temos aí vários grupos entrando fortemente com essa referência do cordel, com defesa da mulher, com defesa dos direitos femininos, direitos humanos, questões político-ideológicas, questões e debates extremamente importantes para a sociedade, né? Causas sociais, causas políticas, defesas de minorias. Então nós temos aí ações afirmativas e muitos debates sendo ampliados ao longo da história, não só dessas mulheres, mas de uma diversidade de outras. Então, esse foi um pequeno recorte que eu trouxe para vocês. Agradeço a possibilidade de vir falar nessa jornada de ciência, né, que tem muito a contribuir aí para um panorama nacional. Muito obrigada. Eu sou a professora Elisa Regina Barbosa Ângelo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Até a próxima.